Quando Jesus fez a sua derradeira viagem a Jerusalém, ele passou pela cidade de Jericó. E chegando lá, uma multidão veio recebê-lo, estavam ansiosos por isso. E uma das pessoas, de uma estatura não muito alta, também queria vê-lo muito. Então ele resolveu subir num sicômoro, numa árvore, para conseguir, então, mesmo que ao longe, ver o Mestre Jesus. Esse homem era Zaqueu. E Jesus passou, então, ao lado de Zaqueu, parou, olhou para ele e pediu a ele para que dormisse na casa dele, ele e os discípulos. E Zaqueu não se continha em júbilo, ficou muito feliz nesse momento, não esperava por isso. E, claro, aceitou prontamente. Os discípulos de Jesus já se irritaram com essa situação, porque Zaqueu, ele era um publicano. O publicano, ele era um cobrador de impostos na época, para Roma. Então, eles normalmente tinham um valor que eles costumavam entregar ao Império Romano, e só que dali, eles poderiam cobrar o que eles quisessem da população de impostos e assim fazer os seus lucros, e os lucros eram muito grandes. Então, ele era uma pessoa muito rica, e os publicanos, em geral, enriqueciam muito, em detrimento da população, que muitas vezes até passava fome. Então, eles não eram bem vistos para toda aquela gente. Mas Jesus, ele sempre conseguia ver de uma forma mais ampliada as coisas. Ele tinha compaixão dentro dele. Ele via as pessoas no melhor que elas tinham dentro delas. E ele sabia, ele conhecia Zaqueu. Então ele foi para a casa de Zaqueu. Naquela noite eles conversaram muito. Então Zaqueu diz a Jesus que então entregaria metade dos seus bens para as pessoas, e ele disse a Jesus que ele já ajudava as pessoas, mas ele ainda tinha um certo vazio existencial. E ele diz também que as pessoas que ele prejudicou, que ele devolveria 4 vezes mais aquilo que ele tomou da pessoa. Então Jesus responde para Zaqueu que naquele dia a salvação havia entrado naquela casa. O tema da palestra de hoje é Não se pode servir a Deus e a Mamon. Para a gente caminhar na palestra, o que significa Mamon? Mamon, ele é um deus sírio que representava a riqueza. Então, os sírios, eles fundiam metais preciosos como ouro, prata, para fazer estátuas para Mamon. Então, Jesus, ele tem uma passagem na Bíblia, a gente tem um capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que remete à Bíblia, que Jesus tem essa passagem que ele fala: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Está em Lucas, na Bíblia, capítulo 16, versículo 13. Então, o que Jesus quis dizer nesse momento? Que é difícil a gente querer andar em cima do muro, no sentido do materialismo, de ser muito apegado aos bens materiais e ser espiritualizado. Então, que não é possível, a gente deve escolher e não andar em cima do muro. E qual que é a marca de Jesus? Quando ele fala disso e a gente olha para ele, porque ele mesmo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, qual que é a marca de Jesus? É a marca do sacrifício, é a marca da renúncia. Então, muitas vezes, para que a gente consiga seguir num caminho de espiritualidade, a gente precisa renunciar a algumas coisas na nossa vida. Talvez um tempo a mais conosco para com outro.
e outras coisas mais. No livro Ação e Reação, ditado pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier, ele conta uma história de um senhor chamado Antônio Olímpio, que era extremamente apegado aos bens materiais dele, e ele havia herdado uma fazenda do seu pai quando desencarnou, quando faleceu, e acabou querendo essa fazenda só para ele, porque ele achava que apenas ele conseguiria administrar essa fazenda de uma forma adequada. Então ele acabou maquinando aí a morte dos 2 irmãos dele. Levou para um lago, simulou um acidente, não foi preso, acabou sendo absolvido aí pelas leis da matéria e acabou matando esses 2 irmãos. E o André Luiz encontrou esse espírito lá no plano espiritual, num estado de muito sofrimento, porque ele viveu uma vida de muita riqueza, só que ele nunca foi feliz, porque ele sabia o que ele tinha feito, que era contra as leis de Deus. E assim que ele desencarnou, esses irmãos vieram prestar contas com ele, né? Porque que, na verdade, obsediaram-no a vida toda dele, depois disso que aconteceu. E aí André Luiz, ele conta assim, porque Antônio Olímpio está prestes a reencarnar, ele vai voltar para essa família. Antônio Olímpio vivera para si, entregue à desvairada egolatria. Não conhecera senão as suas conveniências, conservara no mundo o tempo e o dinheiro, sem benefícios para ninguém que não fosse ele próprio. Isolara-se em prazeres perniciosos, e por isso não trouxera ao campo espiritual a gratidão alheia, funcionando em seu favor. Porquanto, em matéria de apoio afetivo, dispunha somente da simpatia a nascer no quadro diminuto, pequeno, em que se lhe encerrava o estreito mundo familiar. Então, ele precisava renascer, mas ele também não tinha, assim, muitos espíritos amigos ali que poderiam receber pessoas encarnadas como filho. Então, ele iria voltar para o seu núcleo familiar. Ele provavelmente iria nascer como filho do seu filho, e ele teria esses 2 irmãos dele como filhos no futuro, quando ele crescesse e se tornasse pai, porque ele ia acabar restituindo todo esse dinheiro que era pertencente a esses irmãos, uma vez que eles iriam herdá-lo, porque seriam filhos dele. Então, ainda que ele não quisesse de modo algum dividir esses bens com os irmãos, era essa a lei que seria na vida deles, mas ele acabou contraindo mais débitos e ia ter que acertar esses débitos. E na grande misericórdia de Deus, ele ia ter a oportunidade de ser pai dessas pessoas que ele havia matado. E assim, ele viveu muito para Mamon, né? Então, Antônio Olímpio é um exemplo dessa situação. Os livros do André Luiz, eles são 16 livros. André Luiz foi um médico enquanto encarnado no corpo material. Quando ele desencarnou, ele sofreu um pouco porque ele nunca se cuidou na parte espiritual, assim, nunca pensou muito sobre isso. Viveu muito a matéria. Mas assim, no primeiro momento que o André Luiz, ele começou a despertar para o lado espiritual, ele realmente, assim, foi tão intenso para ele que ele acabou escrevendo aí 16 livros vindo pelas mãos de Chico Xavier, que começa de Nosso Lar até o livro E a Vida Continua. São livros muito interessantes para quem tem interesse em entender um pouco mais sobre a vida espiritual.
E a gente, e essa questão de nós nos posicionarmos mais para o plano espiritual, a gente deve pensar no sentido assim: será que eu tenho apenas o que eu preciso, ou eu sempre quero mais, eu quero ter, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero comprar, eu quero. Será que isso preenche os escaninhos ali da nossa alma? Então, é sempre essa reflexão que Jesus traz. Acumular muito, sem necessidade, é como, ao longo de uma vida, é como se nós descascássemos uma fruta, um fruto, a gente comesse a casca e jogasse o fruto fora. Porque a essência, o aprendizado, o conviver com as pessoas, esse é o mais importante. E não o dinheiro acumulado, até porque um dia a gente vai desencarnar e esse dinheiro não será mais nosso. O caixão não tem gaveta, é assim que a gente, né, o dito popular. No Livro dos Espíritos também tem uma passagem que fala que nós somos administradores do dinheiro que possuímos. Então, o que nós devemos pensar? Como eu tenho administrado esse dinheiro? Claro que tem pessoas que têm muito dinheiro e que também empregam muitas pessoas. Também tem um outro lado que também é muito digno e que a gente deve olhar para isso. O filósofo grego Aristóteles, ele fala que o desejo, ele pode ser mais ameaçador do que o medo. Se eu estiver na frente de um leão, eu vou ter medo, porque eu sei a ameaça que eu tenho ali na minha frente. Agora, o desejo ele é algo assim tentador. Então, eu desejo tal coisa, eu quero aquilo a todo custo, eu quero crescer na empresa, então eu vou passar por cima de todas as pessoas que estiverem na minha frente, porque eu quero aquilo. Aparentemente, isso não representa nenhuma ameaça para mim. Mas moralmente falando, espiritualmente falando, é uma grande ameaça à minha derrubada espiritual. A eu não fazer o bom uso da parte do conhecimento espiritual naquela encarnação que eu viver dessa forma. Então, devemos tomar muito cuidado com os nossos desejos. Será que é tão importante para mim? Segunda-feira, eu fui fazer um curso lá em São Paulo, e aí antes de abrir a escola, eu fui num bar tomar um café. E aí nisso apareceu um senhor, ele veio me pedir um café, e aí eu pedi para ele entrar. E aí ele falou assim: eu tô sem máscara. Eu já eu não tinha percebido que ele estava sem máscara. Aí, por sorte, eu tinha uma máscara na minha bolsa, ofereci para ele, ele aceitou, aí ele entrou no bar. Eu falei: escolhe um salgado, né, vê o que o senhor quer. Tudo bem. Aí comecei a conversar com ele falou que ele já tinha trabalhado de garçom, que ele tinha trabalhado também na aeronáutica, ele estava falando, e que hoje, por reveses da vida, ele estava trabalhando como catador, profissão digna, assim como todas as outras. Só que numa dificuldade muito grande, porque a gente sabe que é uma profissão que o dinheiro ele é pouco, né? O trabalho é muito e o dinheiro que se recebe é muito pouco. E aí ele me pediu um pacote de feijão. E eu estava na pressa para ir para o curso, eu falei assim, faz o seguinte, eu acabei dando um dinheiro para ele para ajudá-lo a comprar, eu falei, poxa, o senhor não tem uma conta bancária? Eu deposito para o senhor um dinheiro. Aí ele falou assim, eu tenho, mas eu não lembro o número, né? Falei, o senhor tem um telefone? A gente troca o telefone? Não, eu não tenho celular. Tudo aquilo foi, de certo modo, me fazendo eu cair na real, né? Na realidade dele, diferente da minha. E aí, por sorte, ele sabia o endereço que ele estava morando, de forma provisória. Ele falou que tinha um telefone da igreja que estava acolhendo a família dele, né? Mas então eu peguei o endereço para depois levar alguma coisa para ele.
E aí, diante dessa situação, eu gostaria de fazer um exercício com vocês. Eu não sei se alguém já ouviu falar da caminhada do privilégio. A caminhada do privilégio é assim, a gente começa, que aqui estamos todos sentados, né? Mas começaríamos todos na mesma linha de largada. E aí eu escolhi 10 perguntas para a gente enumerar assim nos dedos mesmo, das mãos, porque fica mais fácil. E a cada sim, a gente faz um ponto aí. Então vamos lá, na caminhada do privilégio. Se você tem água encanada na sua casa, pontue. Então, estou pontuando aqui também, tá? Se você teve uma família equilibrada na sua infância, se sim. Se você se sente à vontade em sociedade pela sua identidade de gênero ou orientação sexual. Então, se você acha que você se sente bem, você pontua. Se você tem um emprego que te sustente. Se você não tem uma doença terminal. Se você tem uma casa para morar. Se você não sofre discriminação pela sua raça ou cor. Se você não é refugiado do seu país. Se você conseguiu receber uma boa educação na escola. Se você tem acesso à internet. Então, ou aí mentalmente a gente calculando, a gente mais ou menos tem uma noção de alguns privilégios que a gente tem. E o que fazer com eles? Porque muitas vezes a gente pensa assim, poxa, nossa, estou me sentindo agora até mal, né? Porque quem pontua um pouco mais fala, puxa, eu tenho tudo isso, né? Mas é algo que muitas vezes a gente recebeu ao nascer. Tem muitas coisas que a gente recebeu ao nascer. Não é nossa culpa de ter a mais ou a menos. A gente sabe que a doutrina explica algumas coisas. Mas, diante disso, do que nós temos a mais, como que a gente pode fazer para a gente conseguir dar a mão para quem tem menos, para quem não tem tantos privilégios, para poder caminhar para frente também, nessa caminhada do privilégio? Então, fica essa reflexão. Então, nesse momento, eu vou convidar todos a fechar os olhos novamente. E vamos vibrar muito amor para todas as pessoas do planeta, para todas as pessoas que estão sofrendo com os problemas da pandemia, para as pessoas que estão desempregadas, para as pessoas em situação de rua. Vibremos também pelos nossos lares, para que tenha luz e harmonia entre as pessoas ali presentes. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Graças a Deus. Que Jesus os acompanhe nas suas casas. Quem for tomar passe, se mantenha sentado, que aos poucos vai sendo orientado para vocês irem ou para o passe coletivo, ou quem está fazendo o tratamento vai ser chamado pelo nome. As pessoas que estão no andar de cima, a mesma coisa, aguarda que aos pouquinhos vão sendo chamadas para descer. Muito obrigada a todos. Uma boa noite.